As organizações não governamentais, ou ONGs, são organizações sem fins lucrativos, criadas por pessoas que trabalham voluntariamente em defesa de uma causa, que pode ser a defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, contra a exploração sexual e etc. Seus ideais são construídos e fundamentados a partir de seus participantes e são encaradas como uma grande ferramenta para a participação social por parte dos cidadãos. Hoje iremos conhecer algumas ONGs e suas lutas em prol da causa ambiental. O Ecoideias começa agora! A Fundação SOS Mata Atlântica foi criada em 1986 com a missão de promover a preservação da diversidade biológica e cultural do bioma Mata Atlântica. A Fundação SOS Mata Atlântica atua nos 17 estados brasileiros abrangidos pela Mata Atlântica. Monitora há 28 anos o desmatamento no bioma e já viabilizou mais de 30 milhões de mudas de árvores nativas. São mais de 20 mil hectares de Mata Atlântica restaurados. Atuou em prol do capítulo de meio ambiente na Constituição de 1988, declarando a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Afra, como que nasceu a SOS Mata Atlântica? A SOS Mata Atlântica nasceu há 30 anos, quando um grupo de pessoas se juntou para tentar defender a Mata Atlântica, né, e preservar o pouco que ainda restava, né? Então, foi um grupo de cientistas, ambientalistas, mas também jornalistas, pessoas interessadas em geral em manter esse patrimônio nosso, né, que é a Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica tem Mata Atlântica até no nome, né? Como que está hoje a situação do bioma? O bioma continua bastante ameaçado, é hoje a floresta mais ameaçada do Brasil. A gente tem 12,5% só de Mata Atlântica, mas preservada mesmo, com uma área realmente maior, significativa, é só 8,5%. Então é um trabalho que começou lá atrás, há 30 anos, mas a gente ainda precisa fazer um esforço grande para proteger o que restou, porque o que sobrou geralmente estão em áreas acidentadas, por exemplo, na Serra do Mar, aqui em São Paulo. Mas também a gente tem que fazer um novo esforço agora e o desafio que é recuperar, restaurar, replantar, né, reflorestar toda essa mata para aumentar essa quantidade que a gente tem. E como é que fica essa questão do desmatamento, né, e do reflorestamento em áreas tão populosas como a cidade de São Paulo? É um desafio bastante grande porque a maioria das pessoas do Brasil hoje vive na Mata Atlântica. São cerca de 72% da população hoje que mora em cidades que são de Mata Atlântica. Então realmente a gente tem um desafio de concorrer, né, com a ocupação, com as plantações, com todo esse tipo de coisa que acontece nessas cidades, nessas áreas, né? Mas é possível sim a gente recuperar e também é possível a gente preservar, né? São os parques, são as áreas importantes até para a nossa qualidade de vida. E hoje, com a questão da falta de água que a gente tem principalmente no Sudeste, né, é muito importante manter essas áreas preservadas, porque elas são a nossa fonte de água, é de lá que vem a água para abastecer as pessoas nas cidades. E um dos animais símbolos da Mata Atlântica é o mico-leão, né? Mas não é só o mico-leão que é ameaçado, não é mesmo, Afra? Quais são os outros animais da nossa fauna que correm bastante risco de extinção? O mico-leão dourado, eu acho que é uma espécie que virou um símbolo, né? E a gente conseguiu melhorar a situação de ameaça dele, graças a vários alertas que foram feitos, né? Não pela SOS Mata Atlântica sozinha, várias outras ONGs que atuaram com isso, mas é com certeza um animal símbolo, né, da Mata Atlântica e da importância da gente preservar a Mata Atlântica, senão vai desaparecer, né, o local em que eles moram, né? Tem muitas aves importantes que vivem na Mata Atlântica, mas também tem uma espécie muito interessante que é o peixe-boi. O peixe-boi, assim, é muito manso, é um bicho enorme e também, assim, a gente precisa de todo carinho, todo cuidado com ele, é uma espécie ameaçada e a gente também luta para que ele seja protegido. A gente tem as onças também, que ocorrem na Mata Atlântica, também
São espécies que as pessoas gostam muito, né? Então sempre atrai bastante quando a gente fala da onça. E é uma espécie, por exemplo, que existia muito no Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as famosas cataratas, enfim, e a gente vê que o número foi diminuindo drasticamente. Então a gente alerta também as pessoas que, com a redução da mata, reduz, claro, o ambiente em que elas vivem, e elas precisam de um espaço enorme para sobreviver. Então, tanto as aves quanto esses mamíferos, todas essas espécies que a gente menciona, elas estão prejudicadas quando você faz o desmatamento, né? Elas são prejudicadas também. E quais têm sido as principais campanhas de vocês? Atualmente a gente está com uma campanha institucional nova, a gente lançou agora, que chama Espécies da Mata Atlântica. E são vídeos curtos, vídeos especialmente para a internet. E o objetivo é tentar mostrar para as pessoas que ações pequenas ou cotidianas podem ajudar muito na Mata Atlântica como um todo e para as pessoas em geral, para a vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida. Então, um dos vídeos, por exemplo, mostra uma iniciativa das pessoas que se juntaram e que se chamou Boa Praça. Então, são pessoas, mães, pais, enfim, que quiseram restaurar um parque, uma praça perto da sua casa, fazem piqueniques comunitários. Dessa forma, elas conhecem os seus vizinhos. Então, elas fazem algum investimento, né, ou pedem para a prefeitura para melhorar aquele espaço. A gente tem um outro exemplo que é de um programa da SOS, que é o Observando os Rios. E aí as pessoas são voluntárias, né, e elas se juntam em grupos e vão todo mês monitorar a qualidade da água de um rio. É um rio que passa perto da casa delas ou perto da escola delas, e elas vão todo mês e recolhem essa quantia de água. E com um kit que a gente montou, elas conseguem notar qual é a qualidade dessa água, se melhorou, se piorou, e a gente faz um acompanhamento e anualmente a gente divulga como está a situação desses rios, desses córregos que a gente monitora. Então a SOS hoje ela atua em 3 áreas principalmente, né? A questão das florestas, que foi onde tudo começou e que continua super importante, mas a gente também está atuando na parte de mar e na parte de cidades, porque é realmente onde as pessoas vivem hoje, é onde a gente consegue fazer mais diferença na vida das pessoas, né? Então a gente está com essas 3 áreas principais, né? Florestas, mar e cidades. Todas as áreas integradas em todo o meio ambiente. Exatamente, a gente trabalha muito integrado com projetos, então na parte de florestas, além do monitoramento do desmatamento, a gente mostra que estado teve o maior desmatamento. E a gente também tem um outro trabalho que é de restauração florestal, que é de plantar mudas nativas. E a gente já está completando 15 anos desse trabalho de restauração florestal, então dos 30 da SOS, 15 a gente já tem atuado com restauração florestal, com reflorestamento, e a gente tenta reflorestar principalmente as áreas perto dos rios, as matas ciliares, porque é muito importante para a questão da água, né? Para a gente ter água em qualidade e em quantidade, a gente precisa muito dessa mata ciliar, então é onde a gente dá maior atenção. Acho que as pessoas se deram conta, né, do quão importante é manter floresta. Sem floresta não há água, é um nosso mantra aqui dentro, então a gente precisa realmente da ajuda de todo mundo, de toda a população, de empresas e pessoas físicas para continuar, para dar continuidade ao nosso trabalho. Depois do intervalo, a gente confere o trabalho de uma ONG de Jaú, no interior de São Paulo, que tem recuperado a mata ciliar dos rios na região em busca da preservação florestal e da água. O Eco Ideias volta já! O Instituto Proterra vem desde 1997 lutando pela manutenção das fontes aquáticas, reflorestamento das matas nativas e melhoria da qualidade de vida de Jaú e região no interior de São Paulo. Guilherme, como que surgiu o Proterra? O Proterra surgiu em meados da década de 90, depois da Rio 92, né, que foi o movimento que deu as diretrizes ambientais para o futuro, e surgiu de um grupo de amigos
que sentiram a necessidade de fazer melhorias ambientais para a cidade de Jaú, né? Então começaram com pequenas ações, com recursos próprios, né? E com o tempo foi se desenvolvendo, aumentando as ações, os colaboradores, os projetos, até onde está hoje, né? E você falou que nasceu a partir das necessidades que vocês viram na cidade de Jaú, né? Que é uma cidade de médio porte, de 140 mil habitantes mais ou menos, e é uma cidade industrial, né? Quais são as peculiaridades dessa cidade? Jaú é a capital do calçado feminino. Então, antigamente, todo o resíduo do calçado era despejado nas margens de rios, em áreas rurais, né? E, logicamente, com o auxílio da CETESB e outras instituições que aumentaram a fiscalização e a conscientização também dessas indústrias, né? Isso tem melhorado bastante. Uma coisa que a gente sentiu a necessidade e vem trabalhando há 23 anos em cima disso é a questão dos mananciais de abastecimento da cidade, né? A cidade de Jaú é abastecida por 5 córregos, né? Todos aqui da região. E 90% da área rural é plantio de cana-de-açúcar. E esses mananciais eram assim muito mal cuidados, vamos dizer assim, né? E de 23 anos para cá que o Proterra tem ações de recuperação desses mananciais principalmente, né? Além dos outros rios que a gente recupera também. E como que o plantio de árvores ajuda, né, a recuperar e manter os mananciais? A mata ciliar, né, o plantio das árvores na mata ciliar é importante porque, como o próprio nome diz, né, ciliar protege o rio, né, como os cílios protegem nossos olhos. Então, além de gerar frutos que alimentam os peixes, né, ela filtra a água da chuva antes dessa água cair no rio, controla a erosão, né, então dessa maneira é importante ter a mata ciliar para a preservação dos rios. E vocês têm também no Proterra um projeto que se chama Plantadores de Floresta, né? Eu gostaria que você explicasse mais sobre esse projeto, Guilherme. Tá. O Plantadores de Floresta surgiu no Proterra com o aumento da demanda de áreas que a gente tinha para plantar e não tinha mão de obra qualificada. A gente aproveitou a mecanização da cana-de-açúcar, que acabou desempregando bastante gente aqui da região, né, devido à mecanização, e elaborou uma proposta de um curso voltado para essas pessoas e direcionado para o plantio e o cuidado de árvores de restauração. Durante o processo, a gente percebeu que as pessoas que a gente estava capacitando, eles não entendiam muito bem o porquê que estava plantando aquelas árvores, por que eles estavam plantando, qual que era a utilidade daquilo, por que ele deveria plantar, né? E hoje eles têm esse conhecimento, né? Eles plantam e cuidam junto com a gente. A gente tem um grupo de 20 trabalhadores atualmente no campo, mas já capacitamos mais de 500 trabalhadores, né? E, Guilherme, quais são as principais dificuldades de se trabalhar numa ONG ambiental no interior de São Paulo? Olha, dificuldades são muitas, acho que como toda ONG, né, ou toda a área do terceiro setor. Uma delas que eu vejo é que a gente vive de projetos, né, então não são projetos contínuos na maioria das vezes, né, são projetos de 1 ou 2 anos. Então a gente tem que sempre estar escrevendo esses projetos para estar girando, né, tanto na parte de educação ambiental quanto do reflorestamento, girando o nosso trabalho dentro da ONG, né. E uma coisa que a gente viu bastante assim na área de restauração, que a gente sentiu muito a dificuldade, era de convencer as pessoas a plantarem na beira do rio, de suas propriedades. Eles achavam que a gente ia invadir as terras, que a gente ia roubar as terras e não viam o benefício que a gente estava fazendo. E na verdade não é isso que a gente faz, né? A gente só planta, a área continua sendo dele. Mas aí com o tempo a gente foi plantando uma propriedade, em outra, e hoje o pessoal aceita melhor isso, né, aqui na nossa cidade. O Fabiano conta pra gente um pouco da sua experiência no Proterra e também de algumas ações das quais participou.
projeto de conservação da biodiversidade vem para restaurar uma floresta e mananciais de abastecimento da cidade, né? Com o intuito de conscientizar os produtores à espécie regional, cada ambiente que vai ser plantado, né? Então a gente procura, desde a conscientização deles até a conscientização dos funcionários, as espécies adequadas. Hoje o trabalho do técnico na restauração, além do preparo da área, é escolher as mudas do viveiro e trazer ela uma muda de boa qualidade para futuramente ter uma boa floresta. Eu acredito assim, a conscientização tem que ser bem dita para todos, cidadão, dentro da sua casa, dentro da sua área rural, dentro do seu ambiente de trabalho, que a importância da gente se cuidar, pelo menos um item, que seria uma árvore em frente à sua casa, né? Ou propriamente a conscientização de separar o lixo, né? O reciclável do orgânico e tal, e levar nos pontos de coleta. Eu acho que é importante, pequena coisa que a gente fizer na nossa sociedade, a gente vai crescer uma dimensão maior para futuramente ter um país ou que seja um planeta melhor, né? A gente tem uma área de reserva de mata grande, uma mata nativa aqui, que ficou desde o tempo do meu bisavô. E a gente vem mantendo isso, essa visão ecológica, a família sempre teve, de preservação, de reflorestar, de cuidar do que tem. Então a gente vem por gerações aí mantendo isso e temos vários trabalhos dentro dessa nossa mata, né? Transformamos em RPPN, temos vários projetos, estudo, pesquisa, visitação, educação ambiental. Então a gente vem trabalhando nessa área já há bastante tempo. Aí em 2007, mais ou menos, foi quando surgiu esse projeto de reflorestamento de mata ciliar. Aí a gente querendo melhorar ainda mais a propriedade, está bem enquadrado dentro das leis ambientais, a gente fez essa parceria com o Instituto Proterra, a ONG aqui de Jaú, que desenvolveu esse plantio aqui junto conosco. Então nós pegamos todas as áreas que a gente tinha de mata ciliar, tinha algumas árvores, mas poucas, e a gente reflorestou e vem cuidando dessas áreas até hoje. No próximo bloco, nós conheceremos um pouco da trajetória do Greenpeace no Brasil e as principais causas da organização no país. O Ecoideias volta já! O Greenpeace é uma organização que nasceu no Canadá no início dos anos 70 e hoje está espalhada em diferentes países do mundo, buscando uma atuação global na luta pelo meio ambiente. Bárbara, o Greenpeace chegou no Brasil há mais de 20 anos, né, junto com a Eco 92. O que marca a trajetória da ONG no nosso país? Acho que tem vários eventos, mas eu vou destacar dois, né? O primeiro é o protesto que de fato inaugurou o Greenpeace no Brasil, que foi contra a Angra, a usina nuclear Angra. E a outra causa que marca muito a nossa história aqui é a questão da proteção da Amazônia. Então a gente teve diversas lutas contra a aprovação do novo Código Florestal, que estimula o desmatamento, e a gente tem várias lutas também pela proteção dos povos das florestas. E a causa amazônica continua sendo uma das principais causas do Greenpeace, né? O que mudou em relação à demanda da luta pela Amazônia desde 92 até agora? Olha, acho que infelizmente a gente continua tendo uma luta que é a mesma, né? Que é realmente para que a gente pare o desmatamento dentro da floresta amazônica. E é interessante perceber que a campanha da Amazônia ela surgiu no Greenpeace Brasil pela questão da extração ilegal de madeira e no ano passado para cá a gente retomou essa campanha, a gente retomou as demandas referentes à extração de madeira porque continua muito grande ainda essa exploração. O Greenpeace é conhecido também por ter alguns dos protestos e das campanhas mais conhecidas do planeta, né? Como que fica a questão da população se engajar em relação à causa? Porque a gente sente ainda que, embora a população conheça a preocupação ecológica, ela ainda não se engaja tão ativamente. Por que acontece isso? A gente percebe que a população tem cada vez mais conseguido entender e conseguido até criar uma empatia com a causa ambiental. Mas ainda assim, como você colocou, é muito difícil. E acho que o principal motivo disso é que para a maioria das pessoas ainda é muito difícil conectar como é que uma destruição no meio ambiente, como é que esses impactos no meio ambiente se refletem no dia a dia da pessoa, né? Se refletem no meu dia a dia. E se eu não consigo fazer essa conexão, fica mais difícil para mim apoiar essa causa. Com certeza. E
como que vocês mapeiam as necessidades do Brasil em termos ecológicos? A gente tem um grande indicador, digamos, para o Brasil, que são as áreas que emitem mais gases de efeito estufa, né, mais CO2. Então, hoje a gente tem a área que tem mais emite, que é a questão mesmo realmente do uso do solo, então que está englobada aí o desmatamento. E a segunda área que mais emite, que é o setor de energia. Então, seja energia para transporte, seja energia para produção de eletricidade. E aí é com base no aumento de emissão de CO2 em cada setor do país que a gente direciona nossas campanhas e nossas demandas. Bárbara, aqui no Greenpeace você é responsável pela campanha de energias renováveis, né? Como fica essa questão no nosso país que tem tantas fontes de energias renováveis, mas que não as utiliza como poderia? Exatamente, esse é o grande cerne da questão de renováveis que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, o Brasil tem um potencial enorme para energia solar, para energia eólica e, infelizmente, essas fontes não recebem nenhum tipo de incentivo do governo para se desenvolver. Então, esse é exatamente o grande pedido da nossa campanha, né? Que o governo incentive essas fontes, tais como incentiva, por exemplo, termoelétricas e nucleares, que trazem uma série de danos não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas. Vocês, né, convivem com um dilema que a gente vive muito hoje em dia, que é da ganância, do consumo, de uma cultura do consumo que se impõe, ao mesmo tempo de debater e de mostrar a luta pela preservação. Como lidar com a cultura de consumo versus a sustentabilidade, Bárbara? É uma questão realmente muito cultural, né? Então, nesse sentido, o que a gente tenta é cada vez mais conscientizar pessoas. Então, trabalhar a questão mesmo da redução de consumo, não só junto à população, mas também junto ao governo, né? Os governos, sobretudo o federal, ele é o grande responsável por incentivar o consumo nas pessoas com essas criações, por exemplo, de linhas de crédito para compra de carros. Mas, de fato, trazer essa consciência. E acho que nos últimos anos isso tem ficado um pouco mais fácil, porque as pessoas estão cada vez mais sentindo na pele também as consequências das mudanças climáticas, né? Então, se a gente dá um exemplo aqui com a crise hídrica que o estado de São Paulo tem enfrentado, essa crise, ela é, sem dúvida alguma, fruto de uma má gestão, mas ela também é fruto das mudanças climáticas. E quando a gente consegue fazer essa aproximação com as pessoas, fica mais fácil para o cidadão entender que ele tem que começar, assim, a ter uma postura ativa na luta e na defesa do meio ambiente. E esse programa que a gente está fazendo é sobre ONGs, né, e a luta pelo meio ambiente. O que te move a lutar pela sustentabilidade? Acho que eu sou uma idealista, assim, desde que eu me tornei voluntária do Greenpeace quando eu tinha 16 anos, e eu fui voluntária por 7 anos antes de fato começar a trabalhar para a ONG. E eu sempre entendi o meio ambiente como um direito humano, né? Eu sou advogada e para mim o meio ambiente é um direito humano que ele é muitas vezes despercebido da gente exatamente porque ele não está sempre tão próximo. Então o que me moveu foi sempre tentar deixar essa relação, essa conexão mais clara. Em relação à participação internacional, né? Como que o Greenpeace Internacional vê a responsabilidade do Brasil em relação às causas ambientais? Acho que o Brasil tem uma responsabilidade internacional muito grande, não só porque a gente é o país com a maior área da Amazônia, aqui na América Latina, mas também porque a gente é um país muito importante economicamente, um país que tem cada vez mais crescido o número de suas emissões. Então, o Brasil quer ser uma potência, né, em termos de governo, então a gente também tem que começar a fazer o nosso dever de casa. Então, acho que, sem dúvida alguma, de maneira geral, o Greenpeace como um todo, e não só o Greenpeace, várias organizações têm um olhar mais focado no Brasil por causa disso. E para quem tiver vontade de contribuir, de ser voluntário do Greenpeace, como que deve fazer? Bem, a gente tem 3 formas que uma pessoa pode ajudar o Greenpeace, né? Ou pode ajudar de todas também. Uma é se tornar um colaborador, que são as pessoas que de fato doam para a organização mensalmente, né? O Greenpeace é uma ONG que não aceita nenhum tipo de recursos de pessoas jurídicas, de governo ou de partidos políticos para manter a nossa independência. O segundo tipo são as pessoas que a gente chama de cyberativistas, são as pessoas que acompanham as nossas ações nas redes sociais, que assinam as petições, que compartilham o nosso conteúdo e que são essenciais para a gente disseminar a mensagem das nossas campanhas. E o terceiro tipo é realmente o voluntário. Então, hoje no Brasil a gente tem 8 grupos de voluntários espalhados por todas as regiões brasileiras e qualquer pessoa que tiver interesse pode entrar no nosso site. Tem uma abinha que chama Torne-se um Voluntário, é só a pessoa clicar nela, se inscrever e ela vai ser direcionada para o grupo. E agora a gente confere uma ecodica bem interessante para você que busca ter uma posição mais ativa em relação à causa ambiental. Geralmente as prefeituras das cidades, elas doam árvores específicas para plantar, se você vai plantar na calçada, se tem fio, se não tem fio, se você vai plantar no mato, né? Não pode também plantar uma árvore que
que você não sabe o que você está plantando na sua calçada, isso pode te gerar problemas, né? Então, é bom sempre saber o que você está plantando. Às vezes você pega uma árvore que é para plantar na floresta, você planta na frente da sua casa, vai estourar o cano e tal. Mas você plantando a árvore adequada, né, sempre com uma orientação, é sempre muito bom, né? E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa. At first he sought the authorities, but had nowhere to reply. He decides to use his hand, avenge his bloody fire. Sworn to God and devil, he would have the 7 chords. Each one of the 7 to heaven hearing his call. The first to walk caught in a trap, when leaving out a face. The next to win the wedding night, no longer just white screams. Number 5 was taken in a twice this night. Answer to a charlatan, reaching his heart.